Olá, boa noite para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube Adventistas Central de Natal. Seja muito bem-vindo a este culto de oração, mas este culto também de adoração, de louvor, de exaltação ao nome de Deus. É muito bom podermos dar essa paradinha no meio da semana, para aqui nós recarregarmos as nossas baterias espirituais. É bom ouvir a voz de Deus no meio da semana. Mas, naturalmente, esse culto é especialmente um culto de oração, porque nós temos nele a oportunidade de apresentar a Deus também as nossas dificuldades, as nossas queixas. E aí você pode, desde já, se quiser, ir aí no chat mesmo, e anotando aí os seus agradecimentos a Deus e os seus pedidos também de oração. E daqui a pouquinho, neste momento seguinte, nós iremos ter um momento de louvor e em seguida, antes da pregação, antes da mensagem desta noite, nós iremos ter um momento aqui especial para orar pelos pedidos que você está colocando aí no nosso chat. Então, seja bem-vindo. Esperamos que Deus possa falar ao seu coração, esperamos que Deus possa dar respostas, mas nós vamos pedir aqui que Deus cuide de você e de sua casa, de sua família. Uma boa noite a todos e esperamos que vocês aqui possam ouvir a voz de Deus de forma muito clara e neste momento nós iremos louvar ao seu santo nome. Boa noite, que bom estarmos aqui mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus nessa quarta-feira. É muito bom, no meio da semana, nós nos encontrarmos com nossos amigos, com essas pessoas que nos fazem lembrar do motivo de estarmos reunindo em comunidade, de estudarmos a Bíblia e lembrarmos também que o nosso maior e grande amigo é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos começar esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus cantando Achei um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. E estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencer.
Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Coisa boa, né? Que bom termos esse amigo tão próximo, e tão bom que é ter Jesus como nosso mais próximo amigo. Próximo hino que nós vamos cantar é Maior que Tudo, porque além dele ser o nosso amigo, ele é esse Deus onipotente e poderoso, maior que todas as coisas, maior que nossa vida, maior do que nossos problemas, maior do que tudo, maior que tudo. Vamos cantar Maior que Tudo. Exaltado seja o nome do nosso Senhor. Maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Homens. Que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Muito bem, todo mundo. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Com o coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus,
Que amigo maravilhoso, que amigo incrível esse que nós temos, que além de ser maior que todas as coisas, escolheu vir a esse mundo e morrer por mim e por você. Mas esse grande amigo, ele não só morreu, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive. E porque ele vive que nós continuamos louvando e engrandecendo o nome dele, que um dia ele vai voltar e vai nos buscar e nos tirar dessa terra. Vamos cantar Porque Ele Vive para finalizar este momento de louvor. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo ele está. mas vivo agora está. Pois ele ressurgiu, Pois e para sempre ele viverá. E para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, Não vou temer. não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Cante de todo o seu coração. Porque Ele vive, Qual o motivo da sua esperança? posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Glória a Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos. Toma o nosso futuro, o nosso presente, Pai. Que tudo seja feito conforme a Tua santa e bendita vontade, Senhor. Mas que assim seja, ó Pai, para que nós possamos estar prontos no dia quando o Senhor retornar e vier nos buscar dessa terra. Vem, Paizinho, que Teu Espírito Santo venha nos preparar, pois queremos, Senhor, estar de pé quando o Senhor voltar. Queremos estar prontos, queremos viver contigo para toda a eternidade.
É isso que eu te peço, desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como falamos no início, nós teremos agora, depois de ouvirmos os louvores ao nosso Deus, um momento dedicado à oração. Vivemos dias difíceis, como já falamos, né? Que tendem a passar, tudo passa, os dias bons e os dias ruins, não é isso? E nós louvamos a Deus pelas providências que estão sendo tomadas, as vacinas, apesar da lentidão, elas estão chegando, mas elas estão chegando para nos dar um pouco de paz. Vivemos dias realmente de muita dificuldade, especialmente aqueles que têm que enfrentar o trabalho no seu dia a dia, né, lidar com o público, que é o nosso caso. Nós estamos nos expondo muito mais e levando risco para a nossa casa. Então, nós queremos pedir especialmente que Deus cuide de cada um de nós, cada um dos nossos irmãos e seus familiares, para que as coisas sejam logo resolvidas, né? E possamos contar com a sua proteção. Nós temos irmãos que têm colocado aqui alguns pedidos especiais, alguns estão no coração de cada um deles. Só nós e Deus sabemos nas lutas que enfrentamos, e por isso, neste momento, nós queremos pedir por esses pedidos que foram postos aqui no nosso chat ou que ficou no seu coração. Vamos pedir pela nossa igreja também, por esse momento de dificuldade que ela vive sem poder se reunir, né, livremente, e por aquelas pessoas que não têm e que não conhecem aquilo que nós conhecemos. Vamos orar pelos irmãos para que possamos ser instrumentos e condutos de bênção para essas pessoas também. Vamos orar. Nós vamos, se você puder ficar em casa de joelhos, pode fazê-lo. Aqui eu vou ficar em pé para poder ficar melhor para a audição. Oremos. Bondoso e eterno Pai que estás nos céus, nós estamos aqui em Tua casa de oração em mais uma quarta-feira, mas num pequeno grupo de pessoas aqui. A equipe que está envolvida com a produção destes cultos. Mas a tua igreja encontra-se em casa, na sua grande maioria. Por isso te pedimos que tu possas assistir a cada um onde quer que eles estejam. Alguns, quem sabe, estão em casa ainda, ou talvez estejam no trajeto para casa ou para o trabalho, ou vindo do trabalho. Não sabemos, mas o que esperamos é que a tua mão possa alcançar a todos. Senhor, nós demos esta paradinha no meio da semana para louvar o teu nome, para te agradecer pelas bênçãos, para ouvir a tua voz através da mensagem que será pregada daqui a pouquinho, mas nós nos reunimos também para apresentar a ti as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Tu conheces cada uma delas, Senhor, e tens as respostas para cada uma delas. Algumas certamente receberemos já, ouviremos já, outra teremos que esperar um pouco mais, mas colocas em nosso coração, Senhor, a certeza de que estás sempre a nos ouvir e que no momento certo hás de responder cada uma dessas nossas angústias, desses nossos pedidos, dessas nossas petições que apresentamos a Ti nesta noite. Senhor Deus, fica com a Tua igreja, prepara que possamos estar de volta aqui no próximo sábado para mais uma vez ouvir a Tua voz, para mais uma vez louvar o Teu nome, honrar o Teu nome, Senhor, na certeza de que estás cuidando de nós. Apesar da crise, apesar das dificuldades, nós podemos sentir de forma muito clara a Tua mão conduzindo a nossa vida e protegendo a nós e a todos os nossos queridos. Por isso, a Ti, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nem
sequer um fio de esperança. Como pedra fria meu coração digeria a vida em suas lembranças. Lembranças do que não há mais, lembranças frias do que não era real, lembranças do que não há mais, lembranças frias do que não era real. Tive que então olhar para o céu e de Deus ouvir o sábio conselho, para poder sentir o verdadeiro amor. Tinha que aceitar o amar primeiro. Quem se ama sente o amor de Deus. A vida é agora e o amor é real. Ame, viva, sinta o amor de Deus. Viva, sinta hoje o poder da vida. Viva, viva em Deus. Ame, viva, sinta o amor de Deus. Viva, sinta hoje o poder da vida. Viva, viva em Deus. Amém. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto na quarta-feira. Que a graça e a paz de Deus possam ser com vocês, aí onde vocês estão, né? Não sei onde você está, se está na sua casa, se está na casa de uma avó, de algum parente, de algum amigo, mas que a misericórdia e o poder de Deus possa se fazer presente nesse momento, aí onde você está, através da palavra que será ministrada aqui hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos ler dos versículos 14 até o versículo 17, e vamos entender de fato o que esses versículos querem dizer, ok? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, lemos assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É pensando nesse texto que eu convido você a fazer uma breve oração, para que o Espírito possa estar conosco. Oremos. Querido Deus e amado Pai, que neste momento não possa ser a nossa mente que esteja falando, que possamos ser tomados pelo Teu Espírito, que Ele nos ilumine, para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Esses versículos que nós encontramos aqui de 2 Timóteo, são muito usados por nós e também por outras pessoas para atestar uma coisa simples, que é aquilo que nós encontramos no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Temos aqui o princípio do tota Escritura, né? Que nos evidencia que a Bíblia inteira ela é inspirada. Não são apenas algumas partes dela, não são apenas alguns livros, ou apenas o Antigo Testamento, ou apenas o Novo Testamento, mas ela em sua inteireza é de inspiração total do Espírito Santo, de Deus. Nós sabemos disso de cor e salteado, né, como a gente costuma dizer. Nós conhecemos muito bem o que significa isso daqui. Mas você já parou para pensar no que significa o contexto dessa passagem? Olha só como nós lemos no versículo 14.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A quem Paulo está falando isso? Obviamente, a pessoa, ao jovem Timóteo. Não é à toa que as 2 cartas de Timóteo são cartas que falam especificamente aos jovens, porque Timóteo era um jovem. E como jovem, como todo jovem, sabemos que nem todos eles têm tanto conhecimento assim. Sabemos que nem todo jovem ainda aprendeu a trilhar os caminhos de forma totalmente correta. Ainda há coisas que eles precisam o quê? Ainda há coisas que eles precisam experimentar. Ainda há realidades, ainda há momentos que eles precisam obter, pelos quais eles precisam passar, para que o seu caráter possa amadurecer. E o que Paulo está fazendo com Timóteo nas 2 cartas, 1ª e 2ª Timóteo, é exatamente isso. Na carta de 1ª Timóteo, Paulo está instruindo Timóteo como um diácono, está instruindo Timóteo como um ancião, ou seja, está mostrando a Timóteo como ele deve se portar e como ele deve fazer os outros se portarem na sua igreja. É bem interessante quando a gente volta ali para 1 Timóteo, como Paulo fala com minúcias, com detalhes, com uma riqueza sem igual, de como deve ser a igreja. E ele fala para quem? Para Timóteo, um jovem, alguém que ainda está trilhando esses caminhos. E na 2ª carta de Timóteo, o que ele diz a esse jovem? Agora a 2ª carta é um pouco mais pessoal. Se a 1ª carta era para um jovem e para sua participação na igreja, a 2ª carta agora é para o indivíduo, é para a pessoa, é para Timóteo como um filho de Deus, aquele que recebeu o evangelho de Paulo e de outras pessoas também que haviam passado por lá. Agora nós entendemos que o que Paulo está fazendo aqui no livro de 2 Timóteo, na epístola, é mostrar para Timóteo o proceder pessoal, o proceder individual, aquilo que ele deve se abster e aquilo que ele não deve perder. E a primeira coisa que nós vemos Paulo falar aqui é o quê? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Primeira coisa que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não se desvie do caminho, permanece nas coisas que você aprendeu, porque muitos outros já não estão mais no caminho. E ele cita exemplos dessas pessoas. Se você voltar no capítulo 2, volte lá no capítulo 2, no versículo 17, olha como nós lemos, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Versículo 18 nós lemos: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então Paulo, ele, antes de dizer para Timóteo permanecer naquilo que ele havia aprendido, ele já dá alguns pontos, né? algumas dicas de pessoas que não permaneceram. E entre elas está Himeneu e Fileto. Há também outros que não foram valiosos para Paulo, mas que não seguiram no caminho. Se você voltar no capítulo 1, no versículo 15, você lê o quê? Que Paulo foi abandonado. Ele usa essa palavra: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Então Paulo está citando pessoas aqui que abandonaram, não somente ele, mas abandonaram os caminhos de Deus. Se você voltar lá no capítulo 2 e você ler um pouquinho antes dos versículos que nós lemos, os versículos 17 e 18, você vê que Paulo ele dá uma descrição dos tipos de pessoas com quem Himeneu e Fileto se juntaram. Você lê assim, no versículo 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, porque os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então você vê que Paulo está dizendo para Timóteo se abster desses. Ele está dizendo: Timóteo, não ande com essas pessoas, se afaste de pessoas assim. E ele ainda vai falar muito, mas muito mais. Se afaste das pessoas que, como Himeneu e Fileto, pervertem a fé de alguns, falando coisas das quais eu não falei, das quais os meus discípulos, das quais os apóstolos não falaram. Não escute essas pessoas, não se porte como elas, se distancie dessas pessoas. É a primeira coisa que Paulo diz no versículo 14.
E depois disso ele fala que, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que foi inteirado a você, sabendo de quem o aprendeste. Esse daqui é um segundo ponto, e é um ponto também muito especial que nós temos na carta de 2 Timóteo. Por quê? Porque Paulo está dizendo, e esse é um princípio que nós temos, e é um princípio bíblico: não esqueça as pessoas que lhe ensinaram coisas importantes. Não jogue fora os conselhos dos seus pastores, dos seus pais, dos seus bons amigos. Não jogue fora, não despreze esse conselho, mas relembre sempre, sabendo de quem o aprendeste. É isso que ele diz. Não esqueça. Você pode conhecer tudo, mas se você esqueceu de quem lhe passou isso, você não tem nada. E isso é uma coisa que nós não temos hoje em dia. Nós perdemos muito isso hoje em dia. Nós sabemos muito sobre tudo. Sabemos muito sobre a Bíblia, sabemos muito sobre todas as doutrinas, mas não sabemos nada sobre as pessoas que nos ensinaram. E Paulo está dizendo que isso não deve ocorrer. Não deve ocorrer. O ensino, a intelectualização, o conhecer, apenas o conceito, sem conhecer, sem se dar por entendido de alguém que passou esse conceito para você, e de que essa pessoa também vive por isso, é o mesmo que nada. Paulo está dizendo, Timóteo, é importante que você saiba a verdade de que Cristo morreu na cruz por você, mas não esqueça da verdade de que Cristo morreu na cruz por todos, especialmente por aqueles que passaram esse ensinamento a você. Nós temos hoje em dia jovens que são muito prepotentes, jovens que nem mesmo querem que alguém os ensine. Por quê? Porque em sua cabeça, em seu conceito, todos são o quê? Todos são pecadores, todos são falhos. Então me abstenho de qualquer professor, de qualquer mestre. Mas a verdade é que nesse mundo nós não vivemos sem mestres. A verdade é que nesse mundo nós não sobrevivemos e não aprendemos as coisas sem professores. Por quê? Porque mais do que conhecer, nós temos que viver. E você não aprende a viver uma verdade sem que uma pessoa lhe ensine essa verdade. Essa é a realidade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo. Se você voltar um pouco comigo, no capítulo 3 ainda, você lê como Paulo, ele trata o relacionamento dele com Timóteo como um relacionamento tão lindo, tão afetivo. Leia comigo, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha que interessante. Tens seguido de perto o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. Deixa eu lhe perguntar, como é que você conheceria o amor se o teu pai não tivesse lhe mostrado? Como você conheceria a paciência se a sua mãe não tivesse lhe mostrado? Como você conheceria a longanimidade, a fé, se alguma pessoa específica não tivesse lhe apresentado isso? E logo depois, dito: sabe de onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso nas Sagradas Escrituras. Eu aprendi isso olhando a minha mãe também. E minha mãe aprendeu olhando sua mãe. E assim sucessivamente. A Escritura, ela não é sozinha. Ela não chega a você, não cai do céu para você. Não é assim que acontece. Não é assim. A Escritura é passada por alguém. Por isso, não despreze essa pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz: você tem seguido de perto as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. E tudo isso Timóteo via o quê? De perto. De perto. Mais uma verdade que Paulo apresenta nessa epístola: nós não conseguimos entender a profundidade do amor de Cristo se não entendermos a profundidade de um ser humano que foi alcançado por esse amor. Não conseguiremos entender como foi que Cristo veio aqui morrer por mim se nós não entendermos que Ele fez isso por outras pessoas. Se nós não entendermos
que Ele ainda faz isso, que Ele ainda continua conosco, que a sua graça ainda está aqui, que o seu Espírito ainda circunda e impressiona os corações. Não tem como nós entendermos, se nós não entendemos isso ainda na vida de alguém, se não conhecemos os sofrimentos, se não conhecemos seus procedimentos, seus ensinos. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, não esqueça, permanece naquilo que você aprendeu de mim, permanece naquilo que você aprendeu das pessoas. E foi apenas Paulo quem ensinou essas coisas a Timóteo? Claro que não. Na própria epístola, se você voltar um pouco comigo, até o capítulo 1, olha só como nós lemos no versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A fé, ela é sucessiva, ela é passada. A fé não vem sozinha. Você não está sozinho nesse mundo, entenda. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo é que Timóteo agora tem uma responsabilidade para com a igreja onde ele está. Ele tem essa responsabilidade, mas Timóteo tem toda uma carga atrás dele, de pessoas que também conheciam essa verdade e que também tiveram uma responsabilidade para com essa verdade. E Paulo está dizendo: Timóteo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Um dia eu vou lhe visitar mais uma vez. Ele diz isso para Timóteo. Pretendo lhe visitar, quero ver o seu rosto, quero ver como está aquele de quem eu falei do Evangelho. É isso que ele está dizendo. Por isso, Timóteo, não se esqueça de mim, porque muitos já esqueceram. Himeneu, Fileto, Hermógenes já esqueceram de mim. Ele também vai falar de outra pessoa, lá no final da epístola, fala que outra pessoa também o abandonou. Ele fala, muitos já me abandonaram. Ele fala de Alexandre, o latoeiro, né? Que causou a ele muitos males, que era duro de coração, que ouvia as palavras, mas não as aceitava. Paulo vai dizendo: lembra de mim, lembra da tua mãe, lembra da tua avó, lembra das pessoas que já conheceram Cristo de antemão, e saiba que o teu ensino veio destas, por isso não as despreze. No fim de tudo, o que Paulo está dizendo para nós hoje é que nós não temos qualquer ressalva para desprezar os ensinos daqueles que foram nossos professores. Não temos ressalva nenhuma. Eles podem ser falhos. Você pode ter presenciado uma das falhas de caráter do seu pai, do seu pastor. Pode ter presenciado sim, mas isso não é desculpa para que você não aprenda mais aos pés deles. Porque eles são humanos como você, pecadores como você, e estão sendo envoltos pela graça todos os dias, assim como você. Paulo diz: não se esqueça. Não se esqueça e se torne para o quê? Para outro lado. No versículo 15 ele vai dizer: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A segunda coisa que Paulo diz aqui, depois de falar para ele não se esquecer de Paulo e não se esquecer de sua família, ele vai dizer que desde a infância Timóteo já sabia das sagradas letras, já sabia que a fé é a única coisa que nos conecta com Deus e a nossa garantia de salvação. A fé que nós temos em Cristo Jesus. E isso outras pessoas não têm. Paulo ele vai fazer toda uma narrativa sobre essas pessoas no capítulo 2 e também no capítulo 3. No capítulo 3 em especial, ele diz o quê? Ele diz que nos últimos tempos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, ingratos, caluniadores, sem domínio de si, traidores, atrevidos, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. O que ele diz no final? Foge também destes. No versículo 5, foge dessas pessoas. É isso que ele está dizendo. É isso que Paulo quer colocar no coração de Timóteo pessoalmente. Paulo já falou para Timóteo como ele deveria se portar na frente das pessoas. Paulo já disse a Timóteo como ele deveria ser um bom ancião, alguém que está ali cuidando da sua igreja, alguém que está ali cuidando das suas ovelhas.
já disse. Agora ele está dizendo para o coração de Timóteo, para o ser de Timóteo: foge das pessoas que apresentam essas características. Foge deles e lembra-te apenas daquilo que eu lhe ensinei e que você aprendeu de sua mãe. O que isso diz para nós hoje? Para você em especial que nasceu na igreja, para você que sabe disso, assim como Paulo diz, que sabe desde a infância as Sagradas Letras. O que ele diz aqui? Que quando você foge desses, não é para você fugir para ir para uma outra parte, para conseguir uma nova filosofia, para conseguir um novo tipo de doutrina, um novo tipo de ensino. Não, foge destes e permaneça nos ensinos da tua família, nos ensinos do teu professor, nos ensinos do teu pastor, da tua igreja. É o que Paulo está dizendo. Foge desses homens. Eles não vão levar a lugar algum, senão ao arrependimento, senão à perdição. E Paulo diz, obviamente, né, que ao fugir e ao se juntar, né, em memória a Paulo, se juntar em memória a sua avó e a sua mãe, ele estaria compartilhando de uma história bonita. Se você ler no capítulo 2, no versículo 2, né, vamos começar do versículo 2, nós lemos exatamente isso. Olha o que Paulo diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A primeira coisa que Paulo diz é que aquilo que ele sabe, aquilo que lhe foi ensinado, é também para que ele ensine ao quê? A outros. Mas Paulo convida Timóteo a participar não apenas das alegrias, não apenas daquilo que é doce no Evangelho, mas também do que é amargo, porque o Evangelho tem sim o seu quê de amargura. E ele diz: participa dos meus sofrimentos comigo. Você viu de perto, você sofreu comigo, e continue assim, porque nós somos uma igreja apenas, e a igreja que ri junta também sofre junta. Por quê? Porque os soldados, eles sofrem, mas eles sofrem sabendo que sofrem por uma causa, que sofrem por Cristo Jesus, aquele que já o salvou, aquele que já o remiu. E no final de tudo ele diz o quê? No versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no final ele afirma: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? É isso que nós lemos. É isso a finalidade de você não esquecer dos seus antepassados. Essa é a finalidade de você não esquecer dos ensinos dos seus pais, dos seus pastores. Essa é a finalidade de você não esquecer da Bíblia Sagrada. Para que o quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. E para que toda obra que ele faça também seja perfeita. Você já sabe, todos vocês que são adventistas, vocês já sabem a diferença entre perfeição e perfeccionismo. Eu não preciso falar isso aqui para você. Esteja com a palavra. Sim. Beba dela. Se alimente dela todos os dias. Mas também não esqueça daqueles que apresentaram essa palavra a você. Não esqueça que você faz parte de uma história. Você não está sozinho aqui. Essa igreja não surgiu do nada, você não surgiu do nada, a Bíblia não caiu do nada para você. Houve uma sucessão de eventos que foram até você, em especial. E Paulo nos dá o quê? Paulo nos dá o conselho: não esqueça da sua história. Não esqueça que a história desse livro aqui, de certa forma, culminou em você. Você faz parte da história desse livro. Você também é o quê? Foi chamado para isso. Você também foi chamado para estar do lado de Deus, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como os discípulos e apóstolos. Você também foi chamado por Deus. Mas não esqueça daqueles que vieram antes de você, porque se eles não tivessem vindo antes de você, você não estaria aqui agora.
nós devemos muito àqueles que nos ensinaram. E o que Paulo está dizendo para Timóteo, está dizendo para nós hoje, o que o Espírito diz para nós hoje, é isso. Seja grato por aquelas pessoas que deram muito, às vezes deram tudo por você, que fizeram todas as coisas, que moveram céus e terra para que você tivesse acesso a essa palavra aqui. Seja grato às pessoas que lhe amaram. É isso que ele está dizendo. Seja grato. E um dia você vai ver essas pessoas novamente, juntamente com o seu Deus. Que essa verdade possa ficar no seu coração e que não possa sair. Que você possa lembrar de Deus, de Cristo, mas que também possa lembrar daqueles que lhe ensinaram. Vamos ouvir uma canção agora e logo em seguida faremos a nossa oração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha adoração, em ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás
e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, aleluia. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou nesta terra um livro chamado Bíblia Sagrada. Muito obrigado porque nós entendemos agora, de fato, que esta palavra, ela é sim inspirada inteiramente. Ela serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos ensinar o caminho da justiça que se encontra na tua pessoa, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu conhecer a ti através da palavra. Mas também queremos te agradecer, também queremos colocar aos teus pés a gratidão de ter colocado não apenas a palavra, mas pessoas que nos ajudaram a interpretá-la, pessoas que fizeram de tudo para que nós pudéssemos lê-la, pessoas que em seu caráter foram semelhantes a ti. Muito obrigado, Pai, por essas pessoas, sejam elas pais, mães, pastores, professores, amigos. Muito obrigado por elas também. E por favor, não nos deixe esquecê-las. Não nos deixe cair em mãos erradas, Pai. Que possamos nos abster da maldade, que possamos nos abster daqueles que só querem o mal, daqueles que praticam o mal para outros e consequentemente para si. E nos faça andar de acordo com aquelas pessoas que nós admiramos, porque sabemos que essas pessoas as admiramos, não apenas porque são pessoas virtuosas, mas porque são pessoas que possuem teu Espírito. Muito obrigado por elas, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça. Senhor, permaneça em